Olá, me chamo Elton, tenho 35 anos e este relato que irei lhes contar ocorreu no ano de 2014. Eu e a minha irmã moramos no interior de São Paulo e na época fomos morar ela e eu em um apartamento de um quarto. Para que entenda o que nos ocorre, somos sensitivos no campo espiritual. Sentimos, ouvimos e vemos. Infelizmente, às vezes, somos tocados por alguns espíritos nebulosos. Nesse dia fatídico, tínhamos discutidos, e eu fiquei realmente com muita raiva dela. Bem, mas era coisa de irmãos mesmo, pois somos muito ligados. Eu me deitei para dormir naquela noite com fúria e ódio. E ela, na cama dela do lado, logo me disse: não permita que a sua ira se ponha até o nascer do sol. Mas como estava muito irado, eu não liguei. E também eu não fiz as pazes. E aquele sentimento de raiva apenas cresceu. Então, num curto tempo, eu me virei de bruço. E olhando para a parede, eu tentei relaxar para dormir. Naquela noite fazia muito calor. Então eu estava descoberto. E quando fechei os olhos e abri novamente, após no máximo 1 minuto, eu fiquei paralisado e o meu corpo enrijeceu de uma forma que doía cada osso do meu corpo. Com muito esforço, eu apenas consegui virar o meu pescoço a ponto de ver a cama da minha irmã e a janela do quarto. E foi aí que eu vi um enorme morcego entrando pela janela. As asas eram enormes e eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, apenas mexia o meu pescoço. As batidas de asa daquele morcego fazia com que o meu cabelo voasse. Ele tinha o cheiro de coisa podre e emanava um calor com o vento que vinha das suas asas. Era como se eu estivesse muito próximo de uma fogueira. Nisso, ele entrou totalmente no meu quarto. E eu, tentando me mover, me virei com muita dificuldade para o canto. Baixei a cabeça no intuito de tentar ter uma visão geral. E foi ali que eu vi o morcego se transformar em uma figura masculina e com asas ainda maiores. Ele tinha cabelos brancos com falhas, orelhas pontudas, olhos negros e grandes buracos no lugar do nariz. Não possuía lábios, apenas tinha dentes afiados. O som daquilo era como um grunhido fino. E aquela coisa apavorante batia os dentes, babando no queixo pontudo. E o seu corpo era tão magro e brilhava como se ele estivesse molhado. E as suas garras eram longas e negras. Neste momento eu tentava gritar, ou ao menos abrir a boca, mas não saía nada. Até que aquilo colocou os joelhos na cama, próximo à minha perna, e assim afundando o colchão com seu peso. E eu me recordo que gemia, e lágrimas caíam dos meus olhos. Eu estava desesperado de medo e muito terror. Aquela coisa continuava vindo em minha direção. E quando a sua mão segurou a minha perna, eu chorei e gemi muito alto. E foi apenas assim que a minha irmã viu que se passava algo de errado comigo. Ela conta que me chamava, mas eu não respondia e nem ao menos me mexia.
e ficava apenas ali sem conseguir pedir ajuda. Ela se levantou e acendeu a luz do quarto, fazendo assim aquela criatura desaparecer. E quando voltei, eu já tinha os meus movimentos. Eu me sentei na cama e segurei a minha perna aonde aquela criatura havia apertado. E ainda assim, a minha perna doía um pouco. E eu ainda chorando, eu não quis falar nada para minha irmã do horripilante ser que me atacou. Bem, sem conseguir dormir, eu vi o dia clarear. E quando percebi que ela estava acordada, eu contei o que havia ocorrido e dei os detalhes para ela. Depois daquela noite, eu fiquei doente por 3 dias. Estava assustado porque já tinha passado por outras experiências, mas até então eu nunca fui tocado por nada. Então, por mais difícil que possa ser os meus dias, ou que eu tenha brigado com alguém, eu procuro sempre, ao ir dormir, estar em paz com essa pessoa. E também vejo vídeos engraçados, ouço música e me distraio com algo. Pois em uma segunda vez eu não suportaria aquela criatura horrível. Bem, sofremos desde criança com visões, vozes e ataques furiosos de espíritos. Porém, não é sempre que isso nos ocorre. Mas contarei nos próximos relatos. Muita luz a todos. Boa noite. Olá, me chamo Pedro e sou do Piauí. A minha avó me contou uma história de uma mulher, amiga dela, que há muito tempo, por volta de uns 40 anos atrás, ela viu um animal horrendo e desconhecido em sua casa. Bem, a história é a seguinte. Aqui no Nordeste, as pessoas costumam, em um certo período do ano, cultivarem as suas plantações, colhendo feijão, milho, abóboras, entre outros alimentos que são plantados por aqui nas chamadas roças. E em um desses períodos, essa amiga da minha avó ficou responsável de preparar todo dia o almoço de vários homens que, junto com o marido dela, iam para a roça trabalhar nas plantações. E todos os dias, o marido dela acordava cedo e ia junto com os companheiros para as plantações, e voltavam somente ao meio-dia para se alimentarem. E como naquela época as coisas eram mais difíceis, muitas pessoas cozinhavam tudo no fogo a lenha. E essa amiga da minha avó cozinhava tudo ao ar livre, na parte de trás da residência dela. Um dia, quando já estava sozinha em casa, essa mulher estava preparando o almoço. E por morar em um local meio afastado de outras moradias, ela tinha um amplo campo de visão. Então, ao levantar a cabeça, ela viu ao longe um ser misterioso caminhando pela estradinha de chão em direção à sua casa. Ela ficou por alguns minutos encarando aquela criatura, que se direcionava até a sua morada, e assim ela começou a ficar com medo, pois ela nunca havia visto um ser tão horrendo como aquele. No fundo do quintal da casa havia uma árvore alta,
folhas que eram suficientes para esconderem uma pessoa. A amiga da minha avó subiu nesta árvore e ficou escondida entre os galhos mais altos, onde, se ela ficasse quietinha, aquela criatura passaria despercebida pela visão de qualquer pessoa. E ali, do alto da árvore, ela viu que a criatura esquisita estava cada vez mais próxima de sua casa. E aquela coisa entrou e fez a volta ao redor da casa até o quintal. E com cuidado, a criatura olhou ao seu redor e viu que não havia ninguém por ali, nem na casa e nem no quintal. E agora que a criatura estava mais perto de si, a mulher pôde ver com clareza como ela era. Aquela coisa tinha o corpo coberto de pelos negros e caminhava sobre duas patas. A fera tinha orelhas enormes e tinha pés, mãos e dedos longos. Aquilo era horrível e amedrontador, chegando a dar arrepios. A amiga da minha avó disse que a criatura foi até o fogão a lenha e começou a comer toda a carne que ali estava. Carne esta que estava crua, e como se já não bastasse isso, começou a comer também todo o arroz que havia dentro de uma panela. Ela disse que o que mais impressionava era que a criatura parecia não sentir dor, pois metia as mãos dentro da panela com a maior naturalidade. Mesmo a panela estando no fogo e contendo arroz imerso em água fervente dentro. Ela ficou aterrorizada e tentou manter todo o silêncio possível. Ela contou também para minha avó que a criatura, enquanto comia, olhava para um lado e para o outro, como se soubesse que estava sendo observado, e procurava quem estava ali. Ele olhava também algumas vezes para cima, porém não chegou a vê-la, devido à enorme quantidade de folhas que havia na árvore. Bem, e se a criatura viu a mulher, fingiu que não a viu. E quando aquilo terminou de comer todo o arroz e a carne, jogou as panelas no chão e saiu daquele quintal, seguindo estrada adiante. E a mulher, amiga da minha avó, disse que continuou vendo aquela espécime macabro indo embora, caminhando para longe por aquela estradinha de terra. Ela ainda permaneceu na árvore por uns 30 minutos, até criar coragem descer de lá e limpar a bagunça que a criatura havia causado. Ela começou a fazer o almoço novamente, e quando seu marido e os outros trabalhadores chegaram da roça, ela contou tudo o que havia acontecido. E desse dia em diante, sempre ficava um dos trabalhadores para lhe fazer companhia todas as vezes que os homens iam para a roça. E desde que a minha avó me contou sobre isso, eu fico imaginando o que seria aquela criatura horrenda que apareceu e comeu tudo que estava sendo preparado para o almoço. Bem, cada dia que se passa, eu acredito mais e mais no sobrenatural. Boa noite.
Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Luana e este fato ocorreu comigo no ano de 1990. Na época, eu morava em Cascavel, no Paraná. Tinha os meus 20 anos e namorava um rapaz que se chamava Cláudio. Cláudio era um rapaz de boas condições financeiras. Ele trabalhava em uma concessionária de veículos. Naquele ano, me lembro que havia saído no cinema o filme O Exorcista 3. Então, eu e o Cláudio havíamos marcado de ir ver o filme. Naquela época, os cinemas não eram somente em shoppings. Então saímos às 19 horas, naquela noite fria de sexta-feira de lua cheia. Chegamos no cinema e antes mesmo de começar o filme, uma amiga do Cláudio que estava ali foi o cumprimentar com um beijo no rosto. E isso me deixou muito nervosa. Então briguei com o Cláudio ali mesmo. E daí eu fui embora do cinema. Muito triste e magoada, eu me sentei na praça que havia ali perto e lágrimas escorriam dos meus olhos. A lua estava cheia e com seu brilho intenso e amarelado iluminava toda a praça, que era mal iluminada devido à ausência de postes no lugar. O vento frio soprava as folhas de árvores na praça e eu ali sentada no banco esperando o Cláudio vir se desculpar comigo. Mas ele não apareceu. E alguns minutos se passaram e um rapaz colocou a mão no meu ombro por trás. Me assustei, mas imaginei que era o Cláudio, mas não era ele. E quem estava ali era um rapaz branco e lindo de olhos azuis. Ele tinha um sorriso encantador e confesso que eu fiquei pasma com tamanha beleza. Ele puxou o assunto e me perguntou o que uma moça tão linda fazia ali sozinha. Contei para ele o que tinha acontecido. Então conversamos um pouco e ele disse que também tinha um ingresso para ver o filme. Bem, já que o Cláudio não havia aparecido, eu resolvi ir com este rapaz para o cinema. Afinal, além dele ser encantador, eu também queria fazer ciúmes no Cláudio. Mostrar para ele que se ele acha que pode meter uma galha na minha cabeça, eu meto duas nele. O rapaz disse que se chamava William. E eu passei pelo atendente do cinema, dei o meu ingresso, mas não me lembro de ter visto o William fazendo o mesmo. E o rapaz da recepção simplesmente o ignorou. Bem, deixei pra lá e fomos ver o filme. Dentro do cinema, eu passei do lado do Cláudio com o William. O Cláudio estava sentado sozinho. Ele olhou para mim e me chamou. Então, eu disse a ele que eu estava com companhia. E então ele disse: "E por acaso essa companhia é algum fantasma?" Ignorei. Então, o William e eu fomos para uma das últimas fileiras. E ali assistimos o filme agarradinhos. Notei que o William era gelado. Bem, tá certo que fazia muito frio aquela noite, mas ele estava bem gelado. E na metade do filme, ele me deu um beijo. E eu, totalmente hipnotizada, eu me cedi a ele. E ao longo do beijo, ele foi descendo a boca e me dando um chupão no pescoço. A sensação era tão boa que ele me fez soltar um gemido. Então, nessa hora, eu meio que acordei de um transe.
pois algumas pessoas da fileira da frente olharam para trás, diretamente para onde eu estava. Então, com muita vergonha, eu me levantei e disse que ia no banheiro. E assim que cheguei no banheiro, pelo espelho, eu reparei que havia minúsculas marcas de sangue no meu pescoço. Porém, eu não sentia nenhuma dor de mordida. Mas dava para ver marcas no pescoço, como se algo tentasse perfurar. Eu não sei bem. Eu só sei que eu não sentia dor nenhuma. E só sentia um leve formigamento. De repente, as luzes do banheiro começaram a piscar. Então, escutei um barulho. E quando olhei para trás, lá estava o William. Ele me perguntou se estava tudo bem e disse que ficou preocupado comigo. Bem, eu disse que sim, que estava tudo bem. Mas não era bom ele ficar ali no banheiro feminino. Então, ele disse que eu ficasse tranquila, porque ninguém veria ele ali. E em seguida, ele me deu um abraço. Eu o abracei e o agradeci por me fazer companhia, enquanto ele alisava os meus cabelos. Mas quando voltei a minha atenção para o espelho, eu pude ver que ali só havia o meu reflexo. O William não aparecia no espelho. E, inclusive, o meu cabelo se mexia sozinho. Me soltei dele muito assustada. Olhei novamente para o espelho e o seu reflexo não estava lá. E quando voltei novamente a minha atenção para ele, agora eram vermelhos como brasas, e da sua boca saía duas presas como as de vampiro. Ele deu uma risada maléfica e disse que eu pertencia a ele. Me lembro que dei um grito, mas do meu grito não saía som algum. O meu corpo paralisou e eu desmaiei. Tempos depois, eu acordei com algumas mulheres à minha volta me socorrendo e perguntando se eu estava bem. Em seguida, o Cláudio apareceu e disse que estava me procurando, pois estava muito preocupado comigo. Ele me explicou que aquela mulher era uma antiga amiga e fez aquilo propositalmente para me provocar. Eu disse a ele que isso não importava mais, e eu só queria que ele me levasse para casa. Saímos do cinema, faltando muito para o filme acabar. Então, seguimos a pé até a minha casa, e durante todo o caminho, um cão negro que vez ou outra se mostrava com os olhos vermelhos nos perseguiu até a minha casa. Naquela noite, eu tive muitos pesadelos com aquela criatura. Porém, eu nunca mais o vi novamente. E até hoje, eu não sei o que de fato ocorreu naquela noite. Mas eu sei que eu tive um encontro com um vampiro. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Bianca, e o que vou relatar aconteceu comigo e com a minha mãe e com o meu irmão. Bem, eu tinha 16 anos na época e morava em um sítio localizado no interior de São Paulo, chamado Piratuba, um município de Ibiúna. E na época não tínhamos televisão em casa. Então,
Nós sempre íamos na casa de uma vizinha assistir televisão. Bem, eu, a minha mãe e o meu irmão sempre ouvíamos falar sobre aparições de lobisomem. O meu pai, na época, já havia falecido. Porém, quando era vivo, ele sempre me contava as coisas que ele já tinha visto. E eu sempre acreditei nele e nunca duvidei das suas histórias. Pois o meu pai era um homem sério e jamais mentiria para mim. Quando ele contava, eu sempre ouvia com muita atenção e acreditava em tudo que ele falava. Bem, o tempo se passou e um certo dia fomos assistir TV na casa da nossa amiga. E ali ficamos conversando até muito tarde da noite. E aquela noite era uma noite fria de lua cheia. E nós ficamos ali conversando até por volta de 11 horas da noite. E então decidimos que já era hora de irmos embora. Mas de repente, os cães começaram a latir e a grunhir lá fora. A minha mãe, que na época era mãe de santo, ela disse que estava sentindo uma sensação ruim. Então ela fez uma oração e logo em seguida saímos para ir embora. Porém, quando chegamos no portão do nosso sítio, a minha mãe segurou a minha mão e disse para mim esperar. E foi aí que a minha cachorrinha chamada Calunga entrou na minha frente e começou a latir sem parar. Ela latia em direção à estrada. E não se passou muito tempo e ouvimos um barulho como se estivesse chegando vários bois pela estrada. E a estrada de terra chegou a tremer os meus pés no chão. E foi quando, ali na minha frente, eu vi um monstro horrível. Era uma criatura apavorante. Aquilo parou na minha frente e me olhava com aquele olhar demoníaco. Mas foi quando eu ouvi a minha mãe clamar por Deus e pedir que ele nos cobrisse com seu manto sagrado. E quando aquilo ia pular na minha direção, a minha mãe começou a orar. Aquela criatura era grande, tinha dentes enormes e pelos por todo o corpo. Aquela coisa uivou tão alto que parecia que estava dentro do meu cérebro. E da fera exalava um cheiro de podre que parecia algo morto. Aquilo parecia se incomodar com as orações da minha mãe. Ele me olhou novamente, soltou um uivo ainda mais pavorante e, em seguida, correu em direção à mata. O meu irmão, que estava atrás de mim, ele ficou paralisado no local. E a minha mãe chegou até mesmo a cair no chão. Então eu virei para trás e saí correndo até chegar na casa da minha amiga e pedi ajuda para ela. E essa amiga veio correndo comigo para socorrer a minha mãe e o meu irmão, pois eles continuavam ali parados sem reação. Então, com a ajuda da minha amiga e vizinha, nós fomos até a nossa casa. Abrimos o portão, que era de cerca, e entramos no nosso sítio. E mesmo ali dentro de casa, a minha cachorrinha não parava de chorar. Ela olhava para a mata que rodeava o sítio. Ela latia e chorava muito. Pegamos ela e a colocamos dentro de casa.
E não se passou muito tempo, e logo algo começou a correr pelo quintal de terra. Logo a minha mãe pediu que entrássemos para o quarto e trancássemos tudo. E assim fizemos sem pensar duas vezes. Porém, aquela coisa ficava dando volta para todos os lados no quintal. E a minha mãe começou a rezar sem parar. E também pediu para que nós fizéssemos silêncio, pois como estávamos todos apavorados, nós não parávamos de chorar. Bem, aquela coisa não desistiu com facilidade, e quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, aquilo parou e tudo ficou quieto. E então não ouvimos mais barulhos no quintal. Quando o dia amanheceu, fomos comprar pão em um armazém que tinha perto de nosso sítio. E todos os nossos vizinhos já estavam acordados, comentando sobre o lobisomem que apareceu na madrugada. Bem, hoje eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo, mas sempre vou no sítio da minha tia, que mora lá até os dias de hoje. E sempre que eu estou lá, eu ouço esses comentários e posso garantir que o meu relato é verdadeiro, pois eu sei o que vi e o que eu passei. Obrigada por contar o meu relato. Eu amo o seu canal. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Me chamo Edilane. Conheci o canal já faz um tempo e passo o dia todo escutando os relatos sobre lobisomem. Desde muito pequena, sempre me interessei pelo assunto e hoje venho a relatar a história que venho por anos escutando da avó do meu filho, que se chama Eliane, que também queria muito compartilhar com vocês. Tudo que venho a relatar aconteceu uns 40 anos atrás, quando a minha ex-sogra ainda era criança. Este fato ocorreu na cidade de São José da Vitória, Bahia. Quando ela era muito nova, gostava muito de brincar com a sua amiguinha na rua de casa. Eliane sempre foi uma criança cativante e muito curiosa, mas sofria muito com a sua família adotiva. Sim, ela era adotada, e quando era bebê, foi dada a essa família para ser criada. E até hoje, Eliane não sabe o motivo do porquê isso aconteceu. Mas enfim, a sua mãe adotiva sempre foi muito rude e fria com ela. E por muitas e muitas vezes, Eliane era agredida sem motivo algum, e isso a deixava muito triste. Mas mesmo assim, não deixava se abater, e não deixava de amar sua mãe adotiva, mesmo ela a tratando mal. Em um belo dia de sol, Eliane se deparou com um homem alto e magro. Ele olhou para ela com um olhar de felicidade e sorriu. E ela, neste mesmo instante, sorriu de volta, pois por dentro ela sentiu um afeto muito grande por este homem, mas nada na maldade. Ele se chamava Dino, e na região era conhecido como Dino Soldado, por ter sido da polícia da cidade. Mas a sua fama não era boa, pois ele foi expulso da corporação por mau comportamento. Ele
era um homem muito violento e frio. Eliane, mesmo sabendo da sua fama, não acreditava que aquele homem era capaz de tamanha maldade. Até que um dia chegou na cidade um vendedor ambulante que passava nas ruas vendendo as suas mercadorias, remédios caseiros, etc. Eliane, de longe, viu Dino, soldado, indo na direção deste rapaz. E por não conhecer este rapaz, Dino, por pura maldade, tirou uma estaca de madeira bem afiada de uma cerca de arame farpado e começou a espetá-la no pobre homem, que gritava muito de dor. Foi um verdadeiro filme de terror a céu aberto, em plena luz do dia. Eliane ficou sem reação neste momento, e depois do acontecido, Dino falou para os moradores que jogasse o corpo do homem na porta da delegacia. Ele acreditava que o homem estava morto, e assim foi feito. Eliane foi até o rapaz e observou que mesmo ele muito ferido, ainda respirava. Dino ficou sumido por um bom tempo e depois retornou para a cidade, como se nada tivesse acontecido. E por uns tempos ele não tinha aprontado nada. Até que um dia os moradores observou que ele havia comprado um caixão, coroas de flores, velas e castiçais. E dentro da sua casa preparava um velório. Todos, muito curiosos, não sabiam o que estava acontecendo. Ele preparou tudo, sentou na porta de sua casa e disse que este velório era para sua esposa, que assim que ela colocasse os pés em casa, ele iria matá-la. A história circulou pela cidade, e sua esposa, sabendo disso, não mais voltou para casa. E o seu plano de matá-la fracassou, e ela sumiu com seus filhos, o abandonando. A maldade dele não tinha limites. Ele sumia e aparecia com muita frequência. Todos comentavam que ele sumia pelo fato de ser um matador de aluguel. E com certeza estava por ali fazendo seus trabalhos de execução. Certo dia, em uma ocasião no bar da cidade, ele arrumou uma briga com outro homem. E este homem o ameaçou de morte. E Dino disse ao homem: "Tome aqui uma arma e atire em mim. Tenta a sorte. Mas eu já te digo, se eu não morrer, sou eu que vou te matar." O homem começou a atirar em Dino, e por incrível que pareça, nenhuma bala acertou ele. Dino sacou a sua arma e disse: "Eu te avisei que se você não conseguisse me matar, era você que iria morrer." E em seguida começou a disparar contra o homem, que caiu ali mesmo, dentro do bar. Depois que este homem morreu, ele foi enterrado no cemitério onde dava para o quintal da casa de Eliane. Eliane, pela janela, avistou Dino na sepultura, rezando pelo homem que ele mesmo matou, e ela ficou chocada. Em um outro dia, Dino voltou com a sua picape suja de sangue e foi diretamente para o rio ali perto, para lavar o seu carro, e tranquilamente ele andava pelo bairro. E depois ele foi até o bar, aonde havia algumas pessoas jogando dominó. E o que aconteceu em seguida não se sabe o motivo até hoje. Dino pegou uma faca que sempre levava com ele e cortou a garganta de um desses senhores. O homem sangrou até a morte dentro do bar. O filho deste senhor, que acabara de morrer, ainda era uma criança. O garoto olhou para Dino e disse: "Eu vou vingar a morte do meu pai." E Dino começou a dar gargalhadas, desacreditando do pobre garoto, pois todos ali sabiam que Dino tinha corpo fechado, e muito provável
que ele teria feito um pacto com o diabo, para que arma nenhuma conseguisse feri-lo. Certo dia, Eliane fugiu para dentro do cemitério e passou lá 3 dias e 3 noites sem comer nada. Ela estava com medo da surra que a sua mãe queria lhe dar, e assim se escondeu dentro de uma cova que estava aberta, para sua mãe não a encontrá-la. E foi assim por esses 3 dias, até que ela foi encontrada. A história da menina desaparecida que foi encontrada no cemitério percorreu toda a cidade, e não demorou muito para Eliane ver Dino soldado saindo de sua casa. Em seguida, logo chegou a sua mãe. Ela estava muito assustada. Eliane foi logo perguntando por que Dino estava ali na sua casa. A mãe, muito assustada, respondeu: "Ele veio conversar algo comigo." Eliane não sabia do que se tratava, mas com certeza era por causa dos boatos que Eliane apanhava muito de sua mãe. Mas o que Eliane não sabia era que Dino era o seu primo de sangue. A sua mãe já sabia e a revelou este fato naquele momento. Sua mãe também a perguntou se ela gostaria de morar com seu primo. E Eliane, mesmo gostando dele, respondeu que não, que aquela era a sua família, e ali que ela iria permanecer. Eliane foi atrás de Dino e o chamou pelo nome. Ele olhou para trás e respondeu: "Oi, Eliane." Ela perguntou a ele acanhada se ele era seu parente. Ele respondeu que sim. E ela perguntou se ele sabia onde estava a sua mãe. Dino, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu que não sabia onde estava a sua mãe verdadeira. Ela, frustrada, voltou para casa. E se passaram anos, e o comentário da ameaça do garoto a Dino ainda bailava no ar. Este menino se tornou um belo rapaz. Ele foi até uma mãe de santo com uma arma e pediu para ela que fizesse um trabalho, que aquela arma conseguisse acabar com Dino. E assim a mãe de santo fez. Naquele dia, Dino estava no mesmo bar, aonde anos atrás matou o pai do garoto. E sem hesitar, o garoto chegou e já foi atirando contra Dino, o acertando 2 tiros certeiros. E mesmo ferido, Dino conseguiu fugir e atravessou o rio e foi em direção ao sítio. O menino disse: "Dino está morto." E todos diziam: "Não, ele não morreu, ele fugiu." O garoto dizia que podiam ter certeza que de hoje Dino não passava. E o garoto já considerava Dino um homem morto. Pela manhã, Dino foi encontrado morto nas terras do sítio. Ele estava de bruço, e foi uma festança em toda a cidade. Nesse dia, até fogos de artifícios foram soltados para a comemoração da morte do soldado Dino. Eliane, mesmo sabendo que Dino era uma pessoa ruim, ela chorou a sua morte. A imagem do primeiro dia que ela viu Dino ficava em sua mente, e daquele sorriso que os dois trocaram. Bem, o tempo foi passando, e o mato do cemitério já estava alto. E Eliane via toda a movimentação do cemitério pela janela de sua casa, que praticamente fazia parte do cemitério. E foi quando chegaram algumas pessoas para fazer a limpeza do cemitério. E ela ouviu quando alguém disse que tinha um túmulo se rachando.
Os mais velhos acreditavam que quando a sepultura se racha, é porque o morto não está descansando em paz. E foi assim por um bom tempo. Todos reparavam nessa sepultura. E foi quando o coveiro do cemitério disse: "Esta sepultura é do Dino Soldado." Eliane, em uma certa noite, acordou novamente com passos do lado de fora de sua casa. E muito curiosa, ela foi até a janela, observar o que estava acontecendo. E foi quando ela viu alguns padres rezando e jogando água benta no túmulo do seu primo Dino. Ela não entendia o que estava acontecendo. E cada dia que passava, aquele túmulo rachava mais e mais. E não demorou muito para que boatos de pessoas que estavam no cemitério começassem a percorrer pela cidade, de que a cova de Dino Soldado saíam gritos, urros e uivos. Em uma outra noite, Eliane escutou novamente a movimentação estranha e presenciou os mesmos padres rezando e orando no túmulo de Dino. E foi quando um dos padres gritaram: "Vocês que estão olhando, eu sei que estão olhando. Tranquem as suas portas e janelas e não saiam de suas casas por nada." Eliane percebeu que ali com os padres havia uma espécie de jaula. Ela, muito assustada, fechou a janela do seu quarto, que dava de vista para o cemitério. E não demorou muito para ela começar a escutar vários urros de uma fera que aparentava ser muito grande, devido aos barulhos que aquilo fazia. Os urros se afastavam dali, e quando aquela movimentação passou do lado de sua casa, Eliane escutava a fera balançando a jaula e urrando loucamente, enquanto os padres rezavam e levavam aquela criatura dentro da jaula embora. A fera enjaulada foi levada pelos padres até uma praia isolada e lá foi jogada nas mais profundas águas do oceano, para que não houvesse perigo da criatura voltar nunca mais e fazer daquela cidade um inferno novamente. Depois disso, se passou muitos anos. Eliane cresceu, virou uma mulher, teve seu filho e se mudou para São Paulo. E essa mesma história ela contava ao seu filho. E mesmo depois de todos esses anos, ela jamais havia esquecido esse fato. Em um belo dia, ela estava passando em uma rua com seu filho, bem onde havia um grupo de pessoas conversando. E logo ela ouviu o nome do seu primo Dino. Eliane observou que a história que eles estavam contando era sobre o seu primo. Um dos homens que estava ali conversando presenciou tudo o que Eliane também viveu há anos atrás. E ela se impressionou que mesmo depois de muitos anos, e mesmo depois de estar em outra cidade, essa história não havia morrido. Boa noite.